já estamos outra vez no ar. E agora vamos avançar para a parte da validação do questionário. É isso, Andréia? Exatamente. Então vá, força. Portanto, vamos avançar então para o processo de validação do questionário e vamos avançar com uma questão para o Do televoto. televoto, exatamente, que eu já tinha ativado. Portanto, No fundo, a pergunta é: será sempre necessária a realização da validação de um questionário? Podemos já passar e parece que temos um split, 50-50% de respostas dos colegas. Então, qual é a resposta? Portanto, a resposta é não. A resposta é que não é, nem sempre é preciso. Bem, o conceito de validação de questionário está relacionado com aquilo que a gente chama uma variável latente. Ou seja, se eu tiver um questionário de perguntas objetivas, eu não preciso validar o questionário. Vamos supor que o meu questionário é qual é o seu peso, qual é a sua altura, não é? Portanto, aí eu tenho um conjunto de questões objetivas e, portanto, eu não tenho necessidade de fazer a validação do questionário. E eu preciso validar o questionário quando, no fundo, aquilo que eu pretendo medir é aquilo que a gente chama um construto subjetivo, portanto, não é algo objetivo. Portanto, no fundo, é o resultado de um conjunto de várias perguntas e, portanto, a minha medida vai ser, não é uma pergunta direta do questionário, portanto, não está lá, no fundo, de uma forma direta, portanto, é o resultado de um conjunto de várias questões, por exemplo. Ou seja, no fundo, a Andréia também às vezes, a Andréia usou o termo variável latente. Às vezes também falamos em construto abstrato ou construto concreto, ou seja, quando nós pretendemos avaliar um construto abstrato, como por exemplo a satisfação dos pacientes, por exemplo a qualidade de vida, está-lhe a ocorrer mais algum exemplo? Normalmente são sempre esses exemplos. Estes são os exemplos mais clássicos. Medir o sentimento de bairrismo, por exemplo, que uma pessoa tem relativamente a uma cidade. Exatamente. Não, portanto, eu não vou perguntar às pessoas, é uma pessoa bairrista? Não. Eu tenho que fazer um conjunto de questões, né, relativas à cidade, à questão da empregabilidade, das infraestruturas, da qualidade de vida na cidade, etc. Para depois, no fim, eu, no fundo, fazer um somatório de todas essas variáveis para medir se realmente a pessoa tem um sentimento, no fundo, de bairrismo com a cidade ou não. Portanto, não é algo que eu vou perguntar de uma forma direta à pessoa. Outros exemplos mais médicos até, por exemplo, a satisfação profissional. Por exemplo, o burnout. São tudo construtos abstratos. Claramente, um questionário, para avaliar, digamos, esse tipo de construtos, necessita de ser devidamente validado. Está bem? Por outro lado, se nós estamos a fazer perguntas, digamos, sobre aspectos muito concretos, e estou, mais uma vez, a lembrar-me daquele estudo que efetuei à população, em que perguntávamos às pessoas, na opinião delas, se necessitavam de efetuar, por exemplo, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um ecocardiograma. E depois, com que frequência é que a pessoa achava que precisava de fazer. São perguntas muito concretas, não estava a medir, digamos, um construto abstrato. Nesse tipo de questões concretas, realmente pode ser dispensada aquela validação mais estatística, digamos, do questionário. Contudo, há certos aspectos de uma validação mais leve que devemos também ter em consideração e que a Andréia agora nos vai explicar. Exatamente. Força. Portanto, uma variável latente é uma variável que não pode ser medida de uma forma direta, mas que pode ser definida, portanto, a partir de um conjunto de outras variáveis, portanto, que medem algo em comum. E, portanto, isto é a noção de variável latente, muitas vezes também chamada, então, do tal construto abstrato. Portanto, depois, às vezes, dependendo um bocadinho da área em que se está a trabalhar, portanto, estas palavras, no fundo, são usadas de uma forma sinónima. O exemplo, normalmente, que se dá, então, é realmente quando nós queremos medir a satisfação geral sobre um determinado aspecto, por exemplo, a satisfação geral dos funcionários de uma unidade de saúde. Portanto, eu não vou questionar uma pessoa se eu não lhe vou perguntar de uma forma direta e, então, está satisfeito com a sua unidade de saúde. Porquê? Porque se me perguntarem a mim, não é? Portanto, se eu for a inquirida, eu vou ter um bocadinho de dificuldade em responder esta pergunta de uma forma direta, porque o que é satisfação relativa a uma unidade de saúde? Depende de muitos fatores, não é? Eu até posso estar muito satisfeita, não é? Por exemplo, com as funções desempenhadas pelo meu médico de família, mas, claro, não estou muito satisfeita, por exemplo, com
com o tempo de espera, por exemplo, na sala de espera, ou com as infraestruturas, etc. Portanto, a satisfação geral, não é, tem que ser avaliada, no fundo, por um conjunto de itens, não é? E depois, no fim, esses itens todos, no fundo, é que vão produzir aquilo que a gente chama a satisfação geral, portanto, que será a variável latente de um determinado questionário. Normalmente, os questionários, portanto, as perguntas dos questionários, normalmente nós chamamos de itens, portanto, os vários itens, não é, vão constituir depois, não é, no fundo, normalmente, a soma desses itens todos, no fundo, depois dá o score da satisfação geral. E, portanto, associado então ao processo de validação, nós temos sempre o processo de validação consiste em estudar duas coisas, que é a fiabilidade e a validade do questionário. Okay? Apesar da gente chamar a validação do questionário, lá dentro, né, nós temos o conceito de fiabilidade e de validade do questionário. O que é a fiabilidade de um questionário? É a precisão do método de medida, ou seja, no fundo vai medir se o meu questionário, nessa minha medida, se é consistente, né, ou se não é consistente. Ou seja, nós dizemos que um questionário, eu digo questionário, portanto, para simplificar, normalmente podemos dizer um método, o teste, um instrumento de medida, portanto, são tudo palavras sinónimas. Portanto, nós dizemos que o questionário é fiável, significa que ele não deve produzir resultados significativamente diferentes se for repetido sobre o mesmo indivíduo, por exemplo, em momentos diferentes. Portanto, não faz sentido, não é? Se o questionário está a medir o meu nível de satisfação, não é? Portanto, se me perguntarem daqui, por exemplo, a 2 ou 3 dias, portanto, não deve produzir um resultado completamente diferente. Não é? Portanto, se produzir um resultado completamente diferente, significa que o questionário não é consistente, portanto, nós dizemos que aquele questionário não é fiável. Portanto, temos aqui uma imagenzinha, portanto, do lado esquerdo nós temos um questionário que não é fiável, reparem que os pontos estão completamente dispersos, né? No lado direito temos pouca fiabilidade, portanto, já não estão tão dispersos como no lado esquerdo. Nós dizemos que um questionário é válido se ele consegue medir corretamente aquilo que ele pretende medir. Portanto, fiabilidade está relacionada com a consistência do questionário e a validade é se realmente ele está a medir aquilo que pretende medir. Uma medida pode ser muito fiável, pode ser muito precisa, mas pode estar errada e, portanto, não ser válida. Ou seja, eu posso ter um questionário que é fiável, portanto, que é consistente, mas que não está, no fundo, a medir aquilo que eu pretendo medir. E, portanto, eu digo que o questionário não é válido. Por exemplo, aqui na imagem do lado esquerdo, nós temos uma figura que é fiável, mas que não é válida. Não é válida porquê? Porque os pontinhos deviam estar no centro. Portanto, o centro corresponde, no fundo, àquilo que eu quero medir. E, de facto, as medidas são todas muito próximas, portanto, significa que o meu questionário é consistente, é fiável, mas não é válido porque está completamente fora daquilo que realmente eu pretendia saber. No lado direito, eu tenho então um exemplo de um questionário em que é fiável e válido. Porquê? Porque, no fundo, não existe consistência, portanto, não existe grande expressão ali nos resultados, portanto, isto é no centro, portanto, são a medir aquilo que realmente eu pretendo medir. Portanto, naquele caso, nós dizemos que a medida é fiável e que é válida. Ou seja, a fiabilidade não implica validade, portanto, eu posso ter um questionário que é fiável e ele não ser válido, mas a gente normalmente diz que é um requisito para avaliar a validade. Ou seja, uma medida pode ter uma boa fiabilidade e ter pouca validade, mas sem fiabilidade adequada, a medida não pode ter validade adequada. Ou seja, uma medida para ser válida, antes de mais, deve ser fiável. E aqui eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque é mesmo importante. Ou seja, quando nós temos um questionário, nós primeiro devemos avaliar a sua fiabilidade, portanto, nós temos que ver se existe consistência naquilo que nós estamos a medir e só depois é que devemos avaliar a validade dos mesmos. Portanto, se a nossa medida não for consistente, não vale a pena nós vermos se ela é válida ou não. Portanto, nos testes diagnósticos, essa questão é muito importante, porque nós podemos ter um bom teste diagnóstico, né, para uma determinada doença, mas ela pode ter baixa fiabilidade, ou seja, o meu teste diagnóstico pode ser muito bom a detectar se a doença existe ou não, mas ele pode ser pouco fiável. Vou dar, por exemplo, o exemplo da mamografia, não é? Portanto, a mamografia pode ser muito boa para avaliar se a pessoa, por exemplo, se tem cancro da mama ou não, mas pode ser pouco fiável, por exemplo, no exemplo em que observadores diferentes podem concluir coisas diferentes relativamente à mamografia. Ou seja, pode ser um teste bastante válido, não é? Mas pouco fiável. Ou seja, se depender muito de quem estiver a observar a mamografia, não é? Portanto, acaba por ser um teste que, no fundo, depois não vai ser muito relevante. Porquê? Porque depende do observador. Não é? E, portanto, a importância do teste é realmente importante se ele for consistente, portanto, se tiver alta fiabilidade. Não é? Portanto, se
se conforme o observador eu tiver um resultado diferente, portanto, não vai ser fiável e, portanto, a fiabilidade é bastante importante. Ora bem, o que é que causa inconsistência nas medições de uma variável latente? Ora bem, o valor que é observado pode variar entre os diferentes momentos em que a amostra é selecionada, portanto, nós temos os valores corretos e temos sempre associado alguns erros, né? E, portanto, o que é que está associado com o valor correto das observações? A personalidade do inquirido, o nível de inteligência, etc. São coisas que normalmente não mudam num período curto num espaço curto de tempo, não é? Mas, por exemplo, o cansaço, a ansiedade, o bem-estar são tudo características, não é, do inquirido, não é, que alteram, não é, em dias, às vezes em espaço de horas diferentes, não é, e que vão provocar erros nas medidas, nas minhas medições. E, portanto, nós dizemos que o valor observado é sempre igual ao valor correto mais um erro que é assumido. Portanto, quando nós estamos a medir algo, nós temos sempre que assumir que temos um erro associado. Não é? Portanto, o erro pode ser, então, causado por todas aquelas características de cansaço, de ansiedade, etc. E, portanto, é importante medir o conceito de fiabilidade, e o conceito de fiabilidade, portanto, a fórmula associada ao conceito de fiabilidade, então, é dado aqui de uma forma um bocadinho mais matemática, é a variância dos valores corretos sobre a variância dos valores observados. Se nós então substituirmos ali a variância dos valores corretos pela diferença entre os valores observados e pelo erro, né, e depois separarmos as duas frações, vamos ter que a fiabilidade é 1 menos a variância do erro sobre a variância dos valores observados. Ou seja, quando não existe nenhum erro associado, que seria o caso ótimo, né? Se eu não tiver nenhum erro associado, aquele meu numerador vai ser 0 e, portanto, eu fico com 1 menos 0 e, portanto, a minha fiabilidade dá-me 1. Ou seja, nós vemos que é a fiabilidade perfeita. Portanto, se eu não tivesse nenhum erro associado, a minha fiabilidade seria 1. Portanto, quanto mais alta for a minha fiabilidade, melhor, né? Significa prática, como é que mais isto se faz? Na prática, como? No questionário, né? Os colegas, por exemplo, estão a desenvolver um questionário, como é que fazem isto depois na prática? Isto para medir a fiabilidade? Sim. Portanto, nós temos depois a nossa base de dados, não é? Temos os vários itens, não é? E depois vamos calcular depois dependendo do tipo de variável, vamos calcular esta fiabilidade, ou seja, é mesmo calculada a nível prático. Pela variância? Eu calculei aqui à frente, portanto, depois depende do tipo de fiabilidade que queremos medir, ok? Porque vão existir mais do que um método, né? Existem 4, eu vou dar cada um deles. Ou seja, nós temos o caso em que podemos querer medir, portanto, a consistência, a fiabilidade pode ser medida de 4 maneiras diferentes. No primeiro caso, nós temos a consistência em termos de estabilidade temporal das medidas, que é aquilo que nós chamamos de teste-reteste, ou seja, eu, quando vou medir a fiabilidade do meu questionário, eu posso definir em conceitos diferentes de fiabilidade. Okay? E eu posso dizer assim, eu vou testar se o meu questionário tem fiabilidade, se tem consistência, e vou verificar se tem consistência temporal. Ou seja, vou fazer o teste-reteste. Isto implica repetir o teste? Exatamente, passado um intervalo de tempo. Nas mesmas pessoas? Nas mesmas pessoas. O que é feito o teste-reteste? Eu vou aplicar o questionário, né, a uma amostra e, passado algum tempo, eu vou aplicar exatamente o mesmo questionário à mesma amostra. Okay? Portanto, a literatura diz que o intervalo de tempo entre estas duas aplicações de questionários devem ser pelo menos uma semana, se possível um mês, ou seja, porque deve ser o tempo, né? Portanto, deve-me dar algum tempo para eu conseguir medir se realmente existe consistência ou não no meu questionário, não é? Mas também não posso deixar passar demasiado tempo, porque muitas vezes estou a medir coisas que realmente se alteram ao longo do tempo, não é? Portanto, se eu estiver a medir uma opinião, não é? As opiniões ao longo do tempo podem ir mudando, não é? Portanto, se calhar a minha opinião não muda num espaço de um mês, não é? Mas se fosse num espaço de um ano, a minha opinião pode mudar, ok? Portanto, a literatura defende que este intervalo de tempo deve ser suficiente para eu considerar, para eu verificar se realmente existe consistência, não é? Mas também não pode ser demasiado longo, não é? De modo a que a pessoa realmente tenha mudado, não é? E, portanto, pelo próprio tempo, não é? Que passou, tenha mudado e, portanto, por isso é que dá as diferenças. E, portanto, a literatura recomenda entre uma semana a um mês. E, portanto, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se a pontuação total da minha variável latente, não, o meu score obtido, se é exatamente a mesma nos dois momentos. Não é? Se for exatamente a mesma, nós vemos que o nosso questionário que apresenta a estabilidade temporal perfeita, portanto, que é exatamente igual. A pergunta do Carlos, eu acho que era no sentido de como é que eu vou medir, não é? No fundo, esta medida. Não, era no sentido
saber se na prática era preciso repetir o questionário, já ficou. Okay. Eu pensei que era na forma mais técnica, que é... Não. Que eu também vou falar um bocadinho. Na prática de implementação, era no aspecto prático de implementação do questionário. Mas mais à frente vamos ver algumas medidas que podemos usar para medir isto. Bem, podemos também medir consistência em termos de equivalência das medidas da variável latente por versões alternativas, ou seja... Já agora, os colegas não fiquem muito assustados agora com esta parte, ou seja, esta parte agora realmente é um bocadinho mais pesada e, de certa forma, é mais a componente estatística e, na verdade, quando nós fazemos investigação, temos que ter estas noções e temos que ter noções que estes aspectos são necessários, mas também é por isso que nós trabalhamos em rede, ou seja, e é por isso que a investigação hoje em dia é muito pouco provável ser um médico de família ou dois sozinhos a fazer um trabalho de investigação. E realmente, por exemplo, nós, no nosso caso, no nosso grupo de investigação, quando chega a esta parte, digamos, do desenho, do questionário e de vermos o que é que vai ser necessário fazer ou não, vamos ter com a Andreia. E é a Andreia depois que faz esta componente da validação, porque, no fundo, a Andreia é isso mesmo, é estatística, e isto depois tem muito a ver. E de certa forma, o H4A, né, esta Research Network, também visa isso. Visa também, depois, quando vocês tiverem projetos de investigação e de certa forma, que necessitem destas opiniões, poderem recorrer a nós e, digamos, em trabalho de equipa, desenharmos projetos de investigação com a qualidade necessária, tendo em consideração estes aspectos técnicos e o apoio técnico da Andreia. Força. Mas eu não achei que esta fosse a parte assustadora. Eu sei que ainda vem mais. Nós podemos medir consistência em termos de equivalência de duas medidas, de dois instrumentos, portanto, dois questionários, para medir a mesma variável latente. Ou seja, vamos supor que existem, no fundo, dois questionários, dois instrumentos de medida que supostamente medem exatamente a mesma coisa. Tentar dar um exemplo mais da vossa área. Vamos supor que isto deve existir, não é? Eu ter dois testes diagnósticos para a mesma coisa. Certo? Sim. Não é? Eu posso ter dois testes diagnósticos para a mesma coisa, não é? Sim. Portanto, eu vou querer, no fundo, eu queria comparar os resultados dos dois testes diagnósticos aplicados ao mesmo conjunto de pessoas e ver se os dois, não é, se eram consistentes em termos de equivalência, ou seja, verificar realmente se eles produzem o mesmo resultado. Portanto, isto é outro tipo de consistência que se pode medir, ok? Entre dois questionários. Portanto, se eu tiver dois questionários que medem a mesma coisa, eu vou verificar se, no fundo, aplicados à mesma amostra, se eu obtenho valores fortemente correlacionados, ok? Depende depois um bocadinho se eu tenho dois questionários para medir a mesma coisa ou não, não é? Portanto, esta consistência é possível se eu realmente tiver dois instrumentos de medida. Bem, portanto, se cada um dos instrumentos que preencheu os dois questionários obteve a mesma pontuação total em cada questionário, dizemos que a medida da variável latente apresenta consistência perfeita em termos de equivalência das medidas. Terceira forma de medir fiabilidade, consistência entre observadores ou avaliadores, se for aplicável, não é? Ou seja, vamos supor que eu tenho exatamente o mesmo questionário, o mesmo instrumento de medida, e ele vai ser aplicado ao mesmo conjunto de pessoas, mas vai ser aplicado duas vezes por pessoas diferentes. Ou seja, vamos supor que eu tenho dois avaliadores, não é, que vão observar as pessoas, não é, e vão dar o resultado. Portanto, se a pontuação total obtida pelos dois ou mais avaliadores for a mesma, nós dizemos que a medida da variável latente apresenta consistência perfeita entre avaliadores. Portanto, este é o tal caso que pode ser muito útil no caso dos testes diagnósticos, não é? Porque o grande objetivo de eu ter um teste diagnóstico é que ele não dependa, não é, do médico que está a observar o teste diagnóstico. Portanto, o ideal será que o teste diagnóstico seja muito consistente a nível entre observadores, não é? Portanto, se eu for a um médico e ele me diz-me, sim, provavelmente tem cancro, mas se for outro médico e ele me diz, não tem cancro, eu prefiro ao médico que me diz que eu não tenho cancro, não é? Portanto, a ideia será que os avaliadores digam exatamente a mesma coisa. Portanto, isto só faz sentido, não é? Se fizer sentido, não é, termos mais do que um observador. Portanto, é outro tipo de consistência. Depois, para estimar então, nós vimos, agora fazendo um ponto da situação, nós vimos três técnicas diferentes para estimar a fiabilidade. Vimos a técnica do teste-reteste, portanto eu vou aplicar o mesmo questionário em dois momentos diferentes. Vimos a fiabilidade de versões equivalentes, portanto tenho dois questionários diferentes.
para medir a mesma coisa, e fiabilidade entre avaliadores. Portanto, tenho o mesmo questionário, pode ser aplicado por duas pessoas diferentes. Em todos estes casos, para testar esta fiabilidade, a literatura aconselha que exista pelo menos uma amostra de 100 indivíduos, preferencialmente 200 ou mais, que deve ser aleatória e selecionada da nossa população em estudo, portanto, da população que estamos interessados em estudar. E a fiabilidade, estes tipos de fiabilidade que nós temos a ver, por exemplo, pode ser estimada usando o coeficiente de correlação, que eu achei que era a pergunta há bocadinho do Carlos, que era na prática como é que vamos medir. Portanto, nós podemos usar um coeficiente de correlação entre estes dois conjuntos de valores observados. Portanto, se a nossa medida, normalmente nós temos um score, portanto, normalmente nós temos a soma de vários itens, não é? E, portanto, no fim temos um score, normalmente estamos a falar então de uma variável contínua, e quando estamos a falar de uma variável contínua, nós podemos usar o coeficiente de correlação. E, portanto, normalmente o que se faz é estudar a correlação entre ou os dois momentos diferentes, no caso do teste-reteste, ou das pontuações obtidas dos dois questionários diferentes, no caso das duas versões equivalentes, ou entre os dois ou mais avaliadores, no caso da fiabilidade entre avaliadores, e, portanto, o que se vai fazer é, vamos estudar a correlação entre as pontuações obtidas destes dois processos. E, portanto, os coeficientes de correlação mais usados, se estivermos a trabalhar, normalmente estamos com as variáveis quantitativas, são o coeficiente de correlação de Pearson, que à partida eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, e o coeficiente de correlação intraclasse, que é o ICC, que nem sempre é tão conhecido. Portanto, o coeficiente de correlação de Pearson é dado em todas as disciplinas elementares de estatística, o coeficiente de correlação intraclasse não. Eu resolvi colocar aqui um exemplo da diferença entre estes dois coeficientes, um bocadinho para vocês terem noção. Obviamente que não acredito que seja difícil para vocês perceberem as questões um bocadinho mais técnicas destes dois, mas pelo menos para vocês perceberem um bocadinho porque a vantagem de se usar o ICC em vez do coeficiente de correlação linear de Pearson, porque muitas vezes vocês devem ler alguns artigos que falam deste ICC e se calhar na vossa cabeça faz-vos alguma confusão, porque estão mais habituados ao coeficiente de correlação linear de Pearson. Vamos supor, eu pus ali um exemplo com 3 gráficos, vamos supor que temos a variável x e a variável y, em todos eles nós temos retas, não é? Portanto, em todos eles existe uma relação entre as duas variáveis. Na primeira existe a bicicletas quadrantes ímpares, portanto a reta y igual a x, o que é que significa que a pontuação obtida pelo x e a pontuação obtida pelo y é exatamente a mesma, portanto é o mundo perfeito, não é? Portanto nós tínhamos, se fosse, por exemplo, isto é a fiabilidade entre avaliadores, portanto se o x for um avaliador e se o y for outro avaliador, o que nós tínhamos ali é que a pontuação que o avaliador x dá é exatamente a mesma que é dada pelo avaliador y, portanto estaríamos no caso perfeito, portanto existe fiabilidade perfeita entre os dois avaliadores. E, portanto, se nós calculássemos o coeficiente de correlação linear de Pearson, o valor dele era 1, né? Portanto, é a correlação linear perfeita. Se nós calculássemos o ICC, que é outro coeficiente de correlação, ele também nos dava 1. Portanto, no primeiro caso, não havia qualquer diferença entre usar um ou outro. Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso, nós temos que o observador X dá uma determinada pontuação e o observador Y dá exatamente a mesma pontuação que o X, mas mais 3 valores. Okay? Portanto, o que é que nós temos? Nós também temos uma reta. Temos a reta y igual a x mais 3. Portanto, se nós formos calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson daquele caso, ele vai dar 1 também, porque nós temos uma reta e, portanto, o coeficiente de correlação linear dá 1, porque temos a regressão linear perfeita, não é? Portanto, temos uma reta. Mas o que acontece? Acho que é fácil para vocês perceberem que, apesar de existir ali uma relação entre os dois observadores, no fundo, eles não dão a mesma pontuação, não é? Portanto, quando um avaliador diz 2, o outro diz 5, não é? Quando um avaliador diz 3, o outro diz 6. Ou seja, existe, no fundo, uma diferença. Portanto, eu estar a dizer que existe uma correlação de 1 naquele caso não é muito correto. Conseguem perceber? E, portanto, se eu fosse calcular o coeficiente ICC, ele não me dava 1, ele dava-me 0,882. E é por isso que normalmente se diz que este coeficiente, no fundo, é mais adequado ao coeficiente de correlação linear. E quando vamos para o terceiro caso, o que acontece no terceiro caso? Nós temos uma reta também perfeita, temos a reta y igual a 2x. Sempre que o observador x dá um ponto, o y dá exatamente o dobro. O que acontece? À medida que o x vai aumentando, a diferença vai sendo cada vez maior. Portanto, o declive daquela reta é mais acentuado. Portanto, se estivermos a comparar aquela reta com a reta y igual a x, vocês conseguem ver que elas fazem isto, ou seja, a diferença vai aumentando. Por valores mais altos, a diferença é mais alta. Não é? Portanto, no caso em que o x dá 5 pontos, o y vai dar 10 pontos, ou seja, dá mais 5. Mas no caso em que o x dá 10, o y vai dar 20, ou seja, vai dar mais 10 pontos, ou seja, a diferença vai sendo cada vez maior. Portanto, dizer que existe consistência entre estes dois avaliadores não é assim
tão correto, não é? E se eu fosse calcular o coeficiente de correlação linear, por isso ele dava-me 1, não é? Porque eles formam uma reta. Se eu calcular o ICC, ele não me dá, ele dá-me 0,461. E, de facto, estes dois avaliadores não são assim tão consistentes quanto isso, não é? Porque, de facto, eles não estão a dar a mesma pontuação. E é por isso que esta medida, este ICC, captura melhor este conceito de fiabilidade entre avaliadores e é por isso que é preferível usar o ICC do que o coeficiente de correlação linear de Pearson, que normalmente é o que as pessoas conhecem e, portanto, usam com mais frequência. Portanto, muitas vezes, em determinados artigos, nós realmente vemos o coeficiente de correlação linear de Pearson a ser aplicado neste tipo de estudos, mas não é, de facto, o mais adequado. Portanto, resolvi chamar esta atenção porque muitas vezes vocês devem ler este ICC e depois cá não percebem tão bem. Eu coloquei aqui um exemplo. Quando fala aqui em fiabilidade entre avaliadores, os avaliadores o que são? Os observadores podem ser, por exemplo, dois médicos. Podem ser, por exemplo, dois médicos a avaliar um teste diagnóstico. Ok? Mas não são dois questionários diferentes? Não. É o mesmo questionário, mas que pode ser aplicado por duas pessoas diferentes. Vamos supor que tínhamos, por exemplo, dois entrevistadores. Sim. Ou seja, eu também não estou à espera, não é, de que as pontuações obtidas sejam diferentes com avaliadores diferentes. Com entrevistadores diferentes. Não é? Portanto, eu não seria de esperar isso, não é? Porque aí o que me está, o que me está, no fundo, a dizer, não é? É que o entrevistador, no fundo, está a influenciar a resposta, não é? Portanto, se eu aplicasse ao mesmo conjunto de pessoas um questionário feito por uma pessoa, não é? Pela pessoa A, e se a seguir aplicasse o mesmo questionário feito pela pessoa B, eu estaria à espera que as respostas fossem as mesmas, certo? Portanto, era o ideal, não é? Portanto, se as respostas forem diferentes, é porque o meu questionário, não é? É facilmente influenciado pela pessoa que está a fazê-lo, ok? Isto nos questionários não se faz tanto, não é? Mas, portanto, nos testes diagnósticos, este conceito está mais aplicado aos testes diagnósticos, não é? Porque não queremos que eles dependam do observador, não é? Sara Madeira pergunta, é possível calcular ICC para teste-reteste quando o resultado do questionário não é um score? Por exemplo, é um horário? Um horário? A pergunta é possível calcular o ICC para teste-reteste quando o resultado do questionário não é um score? É assim, é possível aplicar o ICC para um teste-reteste. Isso é. Agora, o ICC é aplicado quando a nossa medida é uma variável quantitativa. Ok? O horário, não sei o que ela quer dizer com isso. Pois, não sei. Ok? Portanto, o ICC é aplicado para medidas quantitativas. Por exemplo, se nós tivermos medidas, por exemplo, variáveis ordinais, por exemplo, de 0 a 4, e se queremos avaliar, por exemplo, item a item, e portanto a nossa medida é só de 0 a 4, nós aí devemos aplicar o K de Cohen, por exemplo, que é normalmente o mais conhecido. Okay? Portanto, o ICC pode ser aplicado em teste-reteste, desde que a medida seja uma variável quantitativa. Não sei se ajudei. Bem, coloquei aqui um exemplo, não temos tempo para ver com detalhe, mas depois podem verificar. Portanto, é um exemplo de um estudo em que eles aplicam medidas de fiabilidade e, portanto, aplicam o ICC. Portanto, achei interessante colocar aqui, porque podem ver a forma de apresentar os resultados. Bem, eu tinha dito que havia 4 formas de calcular a fiabilidade, tínhamos visto 3, falta a quarta, que é a consistência interna de um questionário, e esta consistência normalmente é mais usual, portanto, é aquela que se vê com mais frequência. Bem, a consistência interna, o que se faz é, vamos supor que eu tenho um questionário que tem N questões, então normalmente o que se faz é dividir o questionário, por exemplo, em 2 partes, não é? Portanto, vamos supor, obtenho o questionário A, que é formado, por exemplo, pelas perguntas ímpares, e o questionário B, que é formado pelas perguntas pares. E, portanto, nós chamamos split alpha. Portanto, vamos dividir o questionário em 2 partes, e o que nós estamos à espera é que exista uma correlação forte entre as pontuações obtidas pela parte A e pela parte B, ou seja, pelas 2 partes. Bem, a forma como nós vamos dividir o questionário, nós podemos dividir o questionário em várias partes e, portanto, se eu dividir o questionário em 2 partes, eu podia ter dividido em 3, ou a forma como dividir o questionário podia ter sido diferente. Então, o que é que se faz, no fundo? O que é que se faz é calcular este alfa de Cronbach. O que é que faz o alfa de Cronbach? O alfa de Cronbach, no fundo, o que faz vai separar o questionário em todas as maneiras possíveis, não é? No fundo, vai simular as várias possibilidades de separar os vários itens e vai apresentar uma média desse valor e, portanto, vai-nos dar o resultado. E, portanto, é a forma rápida de calcularmos isto. Nós não temos que ser nós a dividir os itens, nós apenas metemos as várias respostas aos vários itens numa base de dados, pode ser no SPSS, pedimos ao SPSS para nos calcular o alfa de Cronbach e ele dá-nos o valor do alfa de Cronbach. E o que é que o alfa de Cronbach faz? Portanto,
que eu quero que vocês percebam que o Alpha Cronbach vai medir a consistência, vai medir o coeficiente de fiabilidade interna, portanto, mede esta consistência interna dos vários itens, e o que ele faz, no fundo, é uma simulação de várias partições dos meus itens. Portanto, o valor do Alpha Cronbach aumenta com o número de itens do questionário e correlações elevadas entre os itens. Portanto, se os meus itens estiverem muito relacionados entre si, o Alpha Cronbach é mais elevado. Eu coloquei aqui um exemplo do cálculo do Alpha Cronbach manual, em que vocês podem verificar as continhas à mão, e, portanto, neste caso, por exemplo, o Alpha Cronbach dá um valor de 0,805, que é bom. Portanto, depois podem seguir o exemplo e verificar manualmente. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que ele é calculado, mas o SPSS é só carregar num botãozinho e ele dá-vos o resultado do Alpha de Cronbach. E aqui está, de certa forma, a interpretação do valor, não é? Exatamente. Como é que se interpreta este valor do Alpha Cronbach? Portanto, valores maiores que 0,9 é excelente, porque nós vemos que existe muita consistência interna entre os itens. Porquê? Porque se os meus itens, no fundo, se eu tenho um conjunto de 10 questões para medir a satisfação, eu estou à espera que exista uma correlação forte entre os meus itens. Portanto, eu não estou à espera que os itens não sejam correlacionados entre si. Portanto, o que o Alpha Cronbach mede é exatamente isso. Essas minhas questões, no fundo, estão a medir a mesma coisa, não é? Porque é isso que me interessa. E, portanto, valores maiores que 0,9 é excelente, entre 0,8 e 0,9 é considerado uma boa consistência, entre 0,7 e 0,8 moderada, 0,6 e 0,7 fraca e menor que 0,6 inaceitável. Pronto, claro que depois estas classificações dependem um bocadinho de autor para autor, portanto, podem encontrar, noutra literatura, podem encontrar designações ligeiramente diferentes, pronto, mas mais ou menos é standard, portanto, são mais ou menos estes. Ou seja, a partir de 0,8 eu fico contente com os valores do Alpha Cronbach. Bem, é muito importante medir a fiabilidade de um questionário. Para medir uma variável latente, não vale a pena tirar conclusões a partir de uma medida que não tenha fiabilidade adequada, porque se o meu questionário não for fiável, portanto, perde interesse. Bem, se vocês me perguntarem qual das técnicas de fiabilidade é que devem usar, depende muito, portanto, depende de qual é o vosso objetivo principal, e depois depende daquilo que estão dispostos a estudar, e depende também daquilo que é aplicável. Pode não fazer sentido, por exemplo, fazer fiabilidade entre observadores, pode nem sequer fazer sentido no vosso estudo. Ou fiabilidade entre versões equivalentes pode não fazer sentido, porque podem não ter duas versões diferentes para medir a mesma coisa. A fiabilidade de teste-reteste pode fazer muito sentido, mas vocês podem não ter tempo suficiente ou não ter recursos financeiros para o fazer. Portanto, a consistência interna normalmente é aquela que se faz basicamente sempre, portanto, é a mais usual. O teste-reteste, por exemplo, eu acho que é muito interessante, mas nem sempre temos disponibilidade financeira de o fazer. Bem, como melhorar as estimativas dos coeficientes de fiabilidade? Portanto, usar um estudo preliminar para selecionar os itens da versão final do questionário, usar uma amostra aleatória, usar uma amostra também razoável, depois aqui o tamanho da amostra vamos ver um bocadinho mais à frente. Bem, eu tinha dito que dentro do processo de validação nós tínhamos duas componentes, que era a fiabilidade e a validade. Depois de testarmos a nossa fiabilidade do nosso questionário, vamos testar a validade do nosso questionário. A validade está relacionada sobre se o questionário mede aquilo que realmente nós pretendemos medir. Portanto, em geral, quanto mais direto for a forma de medir o fenómeno, mais válido será o método utilizado. Para medir validade existem três maneiras diferentes: a validade facial, a validade de critério e a validade de construto. Se vocês procurarem na literatura, provavelmente vão encontrar termos ligeiramente diferentes, depende um bocadinho depois do autor que tiverem a seguir. A validade facial diz respeito ao grau com que o método aparenta medir aquilo que de facto pretende medir. Por exemplo, um exame sobre literatura portuguesa terá uma forte validade facial se for baseado em excertos de literatura portuguesa. Portanto, a validade facial está relacionada mais com a aparência do próprio questionário do que do conteúdo. Parece ser a que tem menor importância na investigação científica. Um método pode ter elevada a validade facial, no entanto, não possui nenhum outro tipo de validade ou de fiabilidade sequer. Um método pode não ter validade facial, no entanto, ser bastante válido e fiável. É usual os inquiridos exigirem algum tipo de validade facial. Portanto, se no questionário é dito que o questionário pretende medir o meu nível de satisfação, eu vou estranhar se as perguntas, se for para medir o meu nível de satisfação relativamente, por exemplo, à minha unidade de saúde, eu vou estranhar se nas perguntas me perguntarem se eu gosto de cinema, Ou seja, é importante o questionário ter validade facial. E este tipo de validade, como o Carlos dizia há bocadinho, é aquele tipo de validade que todos os questionários, mesmo que sejam objetivos, devem ter, Portanto, a validade facial deve existir em todo o tipo de questionário. Depois, a validade de critério. A capacidade que o método tem para prever o resultado de uma determinada situação. Essa previsão pode ser analisada num determinado momento, validade simultânea, ou espaçada no tempo, que se diz validade preditiva.
Ou seja, este tipo de validade está mais relacionado com o instrumento de medida ser usado para prever alguma coisa. Por exemplo, é o grau com que o resultado de um método prevê o comportamento futuro do indivíduo. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, um questionário para o resultado de um teste à inteligência, por exemplo, pode predizer o sucesso escolar que a criança vai ter. E eu guardo os resultados do teste, não é? E depois vou comparar, por exemplo, com as notas que a criança teve na escola. E, portanto, vou ver se realmente aquele meu questionário estava a prever ou não o sucesso daquela criança. Não é? Portanto, ajuda-me a fazer previsões. E depois a diferença entre a validade preditiva ou a simultânea depende se o espaço de tempo, não é, que eu vou ter entre aquilo que eu chamo o instrumento de medida e o critério. Portanto, se realmente, por exemplo, as notas da criança, não é? Para comparar as duas. A validade do construto refere-se à capacidade com a qual um instrumento de medida mede o construto ou fenómeno, que é suposto medir, e normalmente divide-se em duas, que é convergente ou discriminante. Ora bem, a convergente é a medida obtida pelo método deve ser fortemente correlacionada com outras medidas da mesma variável e, preferencialmente, por exemplo, pode ser usada com o gold standard. Ou seja, se eu tenho dois questionários que medem a mesma coisa, eu quero que eles sejam convergentes, ou seja, eu quero que as duas pontuações sejam fortemente correlacionadas. Por outro lado, a discriminante é, se eu tenho um questionário que mede uma determinada variável, se tenho um questionário que mede a variável completamente oposta, o que é que eu quero? Eu quero que as minhas pontuações sejam fracamente correlacionadas. Portanto, convergente é se eu tenho dois questionários que medem a mesma coisa, eles têm que ser correlacionados. Se eu tenho dois questionários que medem exatamente coisas opostas, por exemplo, o nível de felicidade e o nível de infelicidade, então eu quero que as pontuações, no fundo, sejam opostas. Portanto, quero que sejam fracamente correlacionadas ou correlacionadas de uma forma negativa, não é? Bem, se vocês forem pesquisar alguns artigos, e por exemplo este que eu coloquei, vocês podem ver isto como exemplo, ou seja, muitas vezes a fiabilidade é muito descrita e, portanto, são indicadas os coeficientes, seja o R, seja o ICC, seja o K de Cohen, etc. Depois a questão da validade, na maior parte das vezes, não é descrita com um parágrafo, porque no fundo é um bocadinho mais difícil depois de medir. Porquê? Porque depois na prática eu muitas vezes não tenho questionários, eu não tenho dois questionários para medir a mesma coisa, por exemplo, para testar a validade convergente, outras vezes não tenho questionários que medem coisas opostas para medir a validade discriminante, por exemplo. Por isso, normalmente a validade facial, eu recomendo sempre que se coloque a validade facial, e a validade facial eu posso sempre colocar, por exemplo, o meu questionário foi aplicado, por exemplo, a 10 especialistas da área e os especialistas da área concordaram que o questionário tinha validade. Okay? Portanto, a validade pode ser descrita depois com uma frase deste género. Okay? Ou, por exemplo, neste caso, no caso do artigo que eu coloquei aqui, eles escrevem validade, compararam os resultados do questionário, por exemplo, com o tempo que este questionário basicamente media as capacidades de pessoas que tinham deficiências, portanto, se eram muito dependentes, se só precisavam de alguma supervisão, se eram completamente autónomos a executar determinadas tarefas. E então, basicamente, para estudar a validade, eles compararam os resultados do questionário, por exemplo, com o tempo que a enfermeira levava a cuidar, a tratar daquela pessoa. Não é? Portanto, à partida, quanto mais tempo a enfermeira demorasse a tratar a pessoa, significava que mais deficiência ou menos capaz devia ser a pessoa. Portanto, foi uma forma de estudar a validade. Mas nem sempre, às vezes, é simples de estudar a validade. Portanto, muitas vezes, vocês, se procurarem, vão encontrar questionários em que o parágrafo, a validade só tem um parágrafo e pode ser, muitas vezes, a tal validade facial em que eu digo o questionário foi analisado por 10 especialistas da área, portanto, e eles concluem que o questionário tinha validade facial, por exemplo. Bem, portanto, daqui queria que retivessem, então, que realmente é muito importante estudar a fiabilidade e que não vale a pena estudar em validade se o vosso questionário não for fiável, ok? Portanto, é muito importante estudar a fiabilidade e validade. Temos aqui uma pergunta da Rita Figueiredo. Mas se tivermos um questionário em que avaliamos a satisfação sobre várias coisas, não faz sentido calcular o alfa Cronbach do conjunto, certo? Assim, há sempre quem calcule o alfa de Cronbach das secções todas, basicamente. Eu não sei se é o caso, mas nós podemos ter um questionário em que eu tenho, por exemplo, uma secção, por exemplo, para as infraestruturas, satisfação relacionada às infraestruturas, depois tenho um conjunto com a satisfação relacionada, por exemplo, com a segurança e com o conforto, uma secção relacionada, por exemplo, com a simpatia dos funcionários, etc. Portanto, normalmente o que se deve fazer, há quem apresente, portanto, apresenta-se normalmente sempre o alfa Cronbach para todas as perguntas, mas depois normalmente o que se faz é por secção. Ou seja, calculo o alfa Cronbach para aquela secção, a secção de empatia, calculo o alfa Cronbach para a secção das infraestruturas, portanto, para cada uma delas.
Ok, podemos avançar. Bem, passando agora para a parte da amostragem. amostragem, não é? Portanto, normalmente num estudo nós estamos interessados em estudar uma determinada característica sobre uma população, pode ser uma proporção, uma média, sobre um conjunto de pessoas de interesse, pode ser a população portuguesa, pode ser só as pessoas com mais de 1,60 m, as pessoas baixinhas, etc. O que acontece? Normalmente aqui o grande problema é que normalmente nós não temos acesso a toda a nossa população, ou porque não temos dinheiro, ou porque não temos recursos, não é? Portanto, por vários motivos nós não temos acesso à população toda. E então aí surge a necessidade de termos uma amostra, ou seja, um subconjunto da nossa população. E, portanto, a ideia é, vamos recolher uma amostra da nossa população, uma amostra que seja representativa da nossa população, vamos estudar para a nossa amostra, porque se eu tiver uma amostra, eu consigo, usando um software estatístico, eu consigo saber tudo sobre a amostra, consigo saber a média, as proporções, etc. E depois vamos, então, inferir os resultados para a nossa população. Portanto, vamos tirar conclusões para a nossa população. E nós só podemos fazer este processo que se chama inferência estatística, nós só podemos fazer isto se a nossa amostra for representativa da nossa população. Ou seja, se a nossa população for constituída por muito mais mulheres do que homens, a nossa amostra deve ser constituída por muito mais mulheres do que homens. E, portanto, a questão da amostragem, não é? Portanto, deve ser um processo bastante cuidado, não é? Porque é muito importante, não é? Para podermos tirar conclusões válidas, é muito importante esta questão da crítico, digamos, logo no início do desenho do projeto de investigação. Exatamente. Ou seja, o problema da amostragem é muito importante. E o problema da amostragem, nós temos dois problemas, Pode até pôr em causa, digamos, a eventual publicação depois do trabalho. Pode, porque se a amostra não for representativa da nossa população, os nossos resultados, no fundo, não têm interesse. Não é? Bem, e nós temos dois problemas diferentes, que é o problema da amostragem e o problema do cálculo do tamanho da amostra. Portanto, uma coisa é como é que nós vamos recolher a amostra, outra coisa é qual é o tamanho da nossa amostra. E são sempre perguntas, não é, que se colocam logo à partida. Bem, nas técnicas de amostragem, eu coloquei aqui algumas, que são aquelas que eu entendo como sendo as mais usuais, mas existem mais, e portanto se vocês forem procurar na literatura vão encontrar mais alguns métodos. É um tema muito vasto, não é? Portanto eu fiz aqui apenas um resumo, mas basicamente o que eu acho que vocês devem compreender é que nós temos dois tipos diferentes, dois tipos principais de amostragem, que é a amostragem aleatória e a amostragem não aleatória. Dentro da amostragem aleatória nós temos várias opções, normalmente as mais usuais são estas, portanto temos a amostragem aleatória simples, a estratificada e a por clusters, e a não aleatória temos a por conveniência e a por cotas. A amostragem aleatória simples, portanto, basicamente é aquela que nós todos conhecemos, que temos uma noção mais ou menos do que é, portanto, cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado, cada amostra da dimensão N tem a mesma probabilidade de ser escolhida. A obtenção da amostra, podemos recolher esta amostra através de um software, através de tabelas de números aleatórios, etc. Ou seja, resumindo, na amostragem aleatória simples, nós temos a nossa população definida e vamos retirar aleatoriamente indivíduos da nossa população. E este aleatório pode ser feito, vamos supor que eu queria que a minha população, por exemplo, eram os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Portanto, a minha população está bem definida, são os alunos, e eu consigo, se tiver os acessos, né, eu consigo ter uma listagem de todos os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. O que é que eu faço? Punha-os, por exemplo, numa folha de Excel, né, em que punha os identificados com, podia pôr, por exemplo, números sequenciais, e depois pedia ao Excel para me gerar números aleatórios. Ele gerava números aleatórios e eu ia buscar a pessoa correspondente àquele número, ok? E isto é uma amostragem aleatória simples. A amostragem estratificada. Este tipo de amostra obtém-se separando os elementos da população em grupos mutuamente exclusivos, que são aquilo que a gente define como sendo estratos. Seleção de uma amostra aleatória dentro de cada estrato. A amostragem estratificada é muito usada, por exemplo, em estudos nacionais, em que nós queremos estudar, por exemplo, a população portuguesa, e então o que é que se nós puséssemos a população portuguesa, vamos supor que punhamos a população portuguesa toda num saco, não é? E retirássemos
aleatoriamente, não é? Nós podíamos correr depois o risco, não é, de ter muitas pessoas da mesma região, ou muitas pessoas, De não é? Lisboa e de Porto, Lisboa e de poucas Porto. de Bragança Pronto. e poucas de E como nós queremos garantir, não é, que temos pessoas de todos os estratos, todas as regiões, vamos simplificar, região norte, representa centro a e sul, distribuição por região, por exemplo. nós fazíamos exatamente, aliás, no módulo 1, nós mostramos um exemplo de um fecheiro de Excel em que nós fazíamos precisamente a amostra estratificada. Não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos saber a população residente em Portugal, qual é a população, a percentagem de população em cada um das regiões ou dos distritos, conforme que tivemos a definir como sendo o estrato, e depois vamos querer tirar a mesma percentagem da nossa amostra em cada um dos estratos. Como é que vamos retirar depois de cada extrato? Pode ser por um processo de amostragem aleatória simples. O mesmo se passa, por exemplo, nos estudos com a população médica, não é? Temos uma grande heterogeneidade da distribuição da população médica e podemos, por exemplo, usar até, por exemplo, ao nível da ARS, no fundo, a ARS Norte ser um extrato, a ARS do Centro ser outro, LVT outro, Alentejo outro, Algarve outro, e depois dentro de cada extrato, por exemplo, se for um estudo de médicos de família, aí fazer a amostragem para cada um desses extratos. A amostragem por clusters, por exemplo, quando a população se encontra dividida num reduzido número de grupos, que normalmente chamamos os clusters, caracterizados por apresentarem características e de expressão idênticas à população total. Ou seja, os clusters são pequenas cópias da nossa população em estudo. Por exemplo, normalmente os clusters podem ser, por exemplo, escolas, podem ser hospitais, não é? Ou seja, são grupos... As USFs, os centros de saúde. As USFs, centros de saúde. Então, como é que se vai obter a amostra? Portanto, selecionamos aleatoriamente alguns clusters, alguns centros de saúde, e depois incluímos na amostra todos os elementos pertencentes àqueles clusters que foram selecionados. Trata-se de uma meta-amostragem simples, em cada unidade depois passa a ser o cluster. Portanto, em vez de depois selecionarmos aleatoriamente da população toda, não, selecionamos só aleatoriamente daquele cluster. Vantagens desta amostragem, quando se torna impraticável ou impossível obter uma lista individual de todos os elementos da população, portanto, muitas vezes não conseguimos. Em muitos casos pode ser apenas viável o acesso a listas de grupos das populações, por exemplo, unidades de saúde, escolas, etc. E, portanto, vemos, no fundo, aqueles grupos, né? Selecionamos aleatoriamente alguns grupos e depois vamos, então, estudar esses grupos que foram selecionados. Depois, dentro da amostragem não aleatória, nós vimos que havia então, dois métodos principais, que é a amostragem por conveniência e a amostragem por cotas. Portanto, a amostragem por conveniência, basicamente, são aqueles inquiridos que apresentaram maior disponibilidade ou que se encontram mais acessíveis para responder ao nosso inquérito. Portanto, faz-se muitos estudos por conveniência. E a amostragem por cotas é um método não probabilístico que pode ser considerado equivalente ao da estratificada. Portanto, é o equivalente, é a versão não probabilística equivalente à versão estratificada. Ou seja, vamos estabelecer uma cota para cada extrato que seja proporcional à respectiva representação da população. Para cada um dos extratos especificados, assegura-se que o número mínimo de elementos vai fazer parte da nossa amostra. A cada entrevistador são dadas as características que os entrevistados deverão satisfazer. As entrevistas terminam quando se obtiverem as cotas pré-estabelecidas para cada subgrupo. Portanto, é exatamente igual, no fundo, ao estratificado. A única diferença é que depois as pessoas não são aleatorizadas. Portanto, depois, no fundo, faz uma amostra por conveniência dentro de cada cota, dentro de cada extrato. Eu aqui gostava de chamar a atenção para a amostra por conveniência, porque muitas vezes a experiência diz-me que quando um aluno, por exemplo, está a fazer um questionário, e isto acontece muitas vezes ao nível do mestrado, quando os alunos estão a fazer dissertações de mestrado, em que fazem um questionário, e fazem um questionário, por exemplo, por papel, e vão para a rua fazer questionários. E muitas vezes os alunos acham que estão a fazer uma amostra aleatória, e muitas vezes há muitas dissertações em que se vê a amostra foi recolhida de forma aleatória. Eu gostava de chamar a atenção que quando eu vou para a rua fazer um conjunto de questionários, eu não estou a fazer uma amostragem aleatória, eu estou a fazer uma amostragem por conveniência. Okay? Portanto, eu fui para a rua naquele dia, naquela hora, e portanto só as pessoas que estavam a passar naquela rua e naquela hora, no fundo, é que puderam ser selecionadas para o meu estudo. Portanto, isso corresponde exatamente a uma amostragem por conveniência, portanto, não é uma amostragem aleatória. E muitas vezes, quando eu digo isto, eu digo assim, a amostragem por conveniência, uma amostragem que eu vou fazer questionários para a rua, uma amostragem por conveniência, as pessoas ficam um bocadinho chocadas porque acham que não conhecem as pessoas, que foi aleatório. Mas eu não conhecia as pessoas lá nenhuma, a pessoa passou na rua por mim por acaso,
e, portanto, tinham a ideia que isto era aleatório. Portanto, não é, é uma amostragem por conveniência, portanto, aquela pessoa ia para casa passar na rua, teve disponibilidade para responder ao meu questionário e respondeu-me. Portanto, é uma amostragem por conveniência, não é aleatória. E então a pergunta que me fazem a seguir é, então, mas se a amostra não é aleatória, o meu estudo não é válido, não é? E a resposta que eu dou é, não. Portanto, a amostra pode ser por conveniência e o estudo é válido na mesma, não é? Porque muitas vezes, e eu sei que muitas vezes as pessoas têm esta ideia errada, que é a amostra tem que ser aleatória, o mais importante de tudo é que a amostra tem que ser tem que ser representativa. Okay? Portanto, isto é o mais importante de tudo. Têm que se preocupar que a vossa amostra seja representativa da vossa população. Okay? Se for por conveniência, mas se for representativa, não há problema absolutamente nenhum com o vosso estudo. Bem, vamos supor que já escolhemos a técnica da amostragem. A segunda pergunta que se coloca é qual deve ser o tamanho da amostra. Portanto, e esta pergunta é, de facto, bastante complexa. Porquê? Porque quando eu vou recolher a minha amostra, não é? Quando eu estou a fazer uma amostra e eu quero inferir resultados para a minha população, obviamente, como a minha amostra não representa a população na perfeição, eu vou sempre ter associado uma margem de erro, que é aquilo que se chama um erro amostral. Não é possível evitar a ocorrência do erro amostral, portanto, não é de todo possível, porque se eu não estou a usar a população toda, eu vou ter sempre erro associado. E, portanto, quanto maior for o tamanho da minha amostra, mais pequenino vai ser o meu erro amostral. Portanto, esta ideia eu acho que é clara para toda a gente. Portanto, quanto maior for a minha amostra, mais pequenino vai ser o meu erro. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos, por uma questão de tempo, por uma questão financeira, por uma questão de recursos humanos, nós não conseguimos ter amostras assim tão grandes. E, portanto, se as nossas amostras forem muito pequenas, o nosso erro vai ser muito grande. E se o nosso erro for muito grande, significa que os nossos dados não têm, no fundo, grande valor, não é? Vamos supor que eu dizia assim, a vossa classificação neste módulo, não é? Vai ser, vamos supor que é de 0 a 20, não sei se é de 0 a 20, mas eu dizia assim, vai ser 10. E a minha margem de erro é de 10 valores. Ou seja, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que vocês iam ter uma nota de 10 e que a minha margem de erro era 10. Portanto, era mais ou menos 10. Ou seja, eu estava a dizer que a vossa nota ia ser entre 0 e 20. Ou seja, no fundo eu não estava a dizer absolutamente nada, porque eu estava a dar uma margem de erro tão grande, não é, que estava a cobrir todas as possibilidades das vossas notas, não é? Portanto, eu não vou querer dizer afirmações deste género. E, portanto, a pergunta que se coloca é, então, qual deve ser o tamanho da minha amostra, de modo a que o meu erro não seja muito grande, não é? E de modo que aquilo que eu estou a dizer tenha interesse, não é? Para quem me está a ouvir. A parte negativa desta resposta, que é qual deve ser o tamanho da amostra, é que não existe uma resposta simples a esta pergunta e, portanto, realmente é difícil calcular o tamanho da amostra. Se vocês forem procurar na literatura, existem 3 técnicas para calcular o tamanho da amostra, que é o caminho de esforço mínimo, estimativas através da análise da potência e estimativas através das regras do polegar. Bem, vamos ver cada uma delas. O caminho de esforço mínimo é mais utilizada, não estou a dizer que seja mais utilizada, por exemplo, para quem está a fazer mestrados ou doutoramentos na área da saúde, não é? Mas é mais utilizada quando se está a falar de investigação de uma forma geral. Apesar de que é pior. E porquê que é pior? Porque esta técnica basicamente consiste em, ok, vou obter uma amostra de tamanho tão grande quanto possível dentro dos meus limites de recursos, não é? Seja o dinheiro, seja o tempo, seja o material, seja a minha motivação pessoal, etc. Que normalmente nas teses de mestrado é totalmente o que as pessoas fazem. Portanto, hoje em dia o que é que as pessoas fazem nas teses de mestrado? Ok, vou aplicar um questionário, preciso de uma amostra, não é? Então vou aplicar o meu questionário, vou fazer uma versão online do meu questionário, vou passá-lo durante X tempo, vou passar o link, não é? Depois uso os dados que tiver, os dados que eu tenho e faço a análise de dados com aquilo. Okay? Portanto, é uma técnica que as pessoas que hoje em dia usam muito, não é? E usam inclusive em boas universidades, não é? E que de facto não tem, no fundo, grande valor, não é? Porque no fundo não é assim que se deve fazer o tamanho da amostra, não é? E portanto depois os dados, não é? Valem o que valem, não é? Porque obviamente que a inferência que é feita para a população, não é? Está muito longe de estar feita de uma forma correta. Ora bem, portanto a técnica mais correta para fazer cálculo do tamanho da amostra será através da análise da potência. E, portanto, quando nós estamos a fazer inferência estatística, não é? Nós damos que existem 3 formas de fazer inferência estatística, que é através da estimativa pontual, através dos testes de hipótese e dos intervalos de confiança. E, portanto, normalmente o que nós fazemos, principalmente na área da saúde, quando nós estamos interessados em fazer investigação científica, normalmente nós fazemos inferência estatística através dos testes de hipóteses. Portanto, a partir eu acredito que todos vocês saibam
o que é um teste de hipóteses, não é? Portanto, nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa, e associado aos testes de hipóteses temos sempre o erro tipo 1 e o erro tipo 2, porque o que é que pode acontecer? Eu posso rejeitar a minha hipótese nula quando a minha hipótese nula é verdadeira, portanto estou a cometer um erro, que é aquilo que a gente chama de erro tipo 1. E, portanto, eu não quero que normalmente nomina-se este erro tipo 1 de alfa, normalmente esta é uma notação standard, e, portanto, corresponde à probabilidade de rejeitar H0 quando H0 de facto é da verdadeira, e, portanto, a ideia é que eu não quero ter erros elevados, portanto, normalmente define-se este valor de alfa como sendo pequeno. Normalmente os valores standard são de 1%, 5% ou 10%, sendo o mais standard os 5%. Depois temos o erro tipo 2, que é a probabilidade de eu não rejeitar H0 quando o H0 era falso, portanto é outro erro que eu estou a cometer, e normalmente define-se este erro tipo 2, normalmente usa-se a notação de beta. E temos associado então a este erro a potência do teste, que é precisamente a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 era falso. Portanto, e isto chamamos a potência do teste. Nesta linha, André, temos aqui o João a fazer a seguinte pergunta, que eu não sei se a André quer responder já, mas pelo menos fica com a percepção da pergunta para ir respondendo ao longo dos slides seguintes. Há algum valor de effect size, alfa e de poder que devemos assumir a priori para cálculo amostral num qualquer estudo que queiramos iniciar? Ok, eu vou responder essa pergunta ao longo dos slides. Pronto, é isso. Eu tinha ideia que sim, mas era para ter a percepção da pergunta. Portanto, existe uma relação entre a potência e o erro tipo 2, eles têm uma relação inversa, não é? Porque um é um menos o outro, e, portanto, quando a potência é elevada, quando o erro tipo 2 for pequeno. Portanto, quando nós temos erros tipo 2 pequenos, nós temos potências altas. Também para ter noção, estamos a cerca de 20 minutos para o final. Está bem? Portanto, o ideal seria nós minimizarmos os dois tipos de erro, o erro tipo alfa e o erro tipo beta. Qual é o problema? É que nós não conseguimos diminuir os dois ao mesmo tempo. Portanto, à medida que nós diminuímos o alfa, nós aumentamos o beta, ok? Portanto, e é por isso que não se consegue, eu não vou sequer entrar aqui em detalhes muito técnicos, mas para vocês terem noção de que não é possível diminuir estes dois tipos de erros ao mesmo tempo. Portanto, quando o alfa diminui, o beta aumenta e, portanto, a potência diminui, porque a potência é inversamente relacionada com o beta. E é exatamente por isto, não é, que não é possível diminuir, porque muitas vezes vocês dizem, mas então eu podia considerar valores de alfa e de beta pequenos. Não é possível, ok? Portanto, não é possível diminuir os dois erros ao mesmo tempo e é por isso que então temos este pequeno problema. Portanto, a potência vai aumentar quando o tamanho da amostra também aumenta. Portanto, se o tamanho da minha, amostra aumenta, o que acontece? Eu vou diminuir a variância que existe nos meus dados e, portanto, se eu vou diminuir a variância, eu vou ter uma distribuição que é mais estreita e mais alta e, portanto, eu vou ter um aumento da minha potência. Portanto, por isso é que eu gosto de tamanhos de amostras grandes, não é? Porque tenho testes mais potentes e, portanto, como tenho testes mais potentes, tenho erros tipo 2 mais pequenos. O effect size que estavam então a perguntar está relacionado também com os testes de hipótese. O que é o effect size? O effect size representa a diferença entre os valores de uma estatística segundo a hipótese nula e segundo a hipótese alternativa. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um teste para o coeficiente de correlação linear, em que a hipótese alternativa é o coeficiente de correlação linear na população é 0, se a minha hipótese nula é que o coeficiente de correlação linear da população é 0, a minha hipótese alternativa vai-me dizer que o coeficiente de correlação linear na população é diferente de 0, e seja, por exemplo, ρ1. O effect size vai ser dado exatamente por esta diferença, ou seja, entre o ρ1 e o ρ0, portanto, neste caso vai corresponder a ρ1. Portanto, este é o effect size associado a este teste do coeficiente de correlação linear. E, portanto, se eu quero determinar o tamanho da minha amostra apropriado, o investigador deve conseguir definir 4 coisas. E, portanto, por isso é que é muito importante perceber isto, que é, se alguém me pedir para eu calcular o tamanho da amostra, eu vou perguntar 4 coisas. Eu pergunto assim, muito bem, quer calcular o tamanho da amostra? Qual é o teste que pretende utilizar? E aqui começa logo o problema, porque a pessoa, normalmente se for da área, por exemplo, se for da área de medicina, vai-me dizer, eu não faço ideia qual é o teste que eu quero usar. E eu digo, ok, muito bem, então o que é que pretende descobrir? E quando o diálogo corre bem, a pessoa sabe dizer claramente o que é saber. E, portanto, se a pessoa me sabe dizer muito bem qual é a sua pergunta de investigação, eu consigo perceber qual é o teste que a pessoa quer usar. Não é? Vamos supor que a pessoa quer comparar médias de 2 grupos. Não é? Se me souberem dizer isto, eu, ok,
Então, quero usar um teste para comparar médias entre dois grupos, ok? Fica muito mais difícil quando a pessoa não faz ideia do que é que quer estudar, que muitas vezes também acontece. Portanto, é preciso saber qual é a pergunta de investigação. Sabendo a pergunta de investigação principal, muitas vezes temos várias, não é? Portanto, eu sei qual é a pergunta de investigação principal e eu sei qual é o teste estatístico que a pessoa quer usar. Muito bem. A seguir, eu preciso definir o effect size, eu preciso saber qual é a diferença que a pessoa está à espera de encontrar. E esta é a dor de cabeça, porque a pessoa diz-me assim, eu quero comparar médias entre dois grupos, e eu pergunto assim, e está à espera de obter uma diferença de quanto? E a pessoa diz-me, mas eu não faço a mínima ideia qual é a diferença que eu estou à espera. E eu preciso saber este valor que a pessoa está à espera para o cálculo do tamanho da amostra. E, portanto, aqui começa já o primeiro problema. E quando não se sabe, como é que está? Já vamos ver. Ou seja, só estou a tentar lutar contra o tempo. Depois temos o valor do alfa. O valor do alfa é a parte fácil, porque normalmente o standard são os 5% e, portanto, definimos normalmente 5%. E depois temos a potência do teste, que normalmente também definimos entre os 80% e 90%. Portanto, 80% é bastante razoável para a potência do teste. E, portanto, a pergunta que se coloca é como é que eu vou estimar este valor de effect size, portanto, quando eu não faço a mínima ideia sobre qual vai ser o meu valor, o valor D. Bem, então, teoricamente, é fácil responder esta pergunta. Teoricamente, as pessoas dizem, se não sabe ideia como é que vai estimar o valor D, então pode estimar o valor D como? Pode ir procurar trabalhos semelhantes que existam na literatura. Bem, às vezes nós queremos fazer um estudo que é uma réplica, por exemplo, de um estudo que já foi feito em Espanha. E se nós acreditarmos, por exemplo, que naquilo que nós estamos a estudar, a população portuguesa e a população espanhola são bastante semelhantes, e eu penso assim, se na população espanhola encontraram uma média de mais ou menos deste valor, eu estou à espera também de encontrar mais ou menos uma média, uma diferença nesse valor. E, portanto, posso usar para effect size, posso usar esse valor, ok? Mas tenho que justificar isso e tenho, no fundo, que fundamentar depois no artigo escrever exatamente isso, como é que eu fui buscar essa estimativa. Portanto, se existir um estudo semelhante na literatura, está justificado e eu consigo, no fundo, fundamentar a escolha de uma effect size. Vamos supor que a pessoa diz assim, mas não existe nenhum estudo semelhante na literatura. Então, a seguir dizemos, então vamos fazer o tal estudo piloto, ou seja, vamos fazer o estudo que queremos fazer numa amostra pequena. Okay? Vamos, nessa amostra pequena, vamos ver qual foi a diferença encontrada. E agora, com essa diferença encontrada, vamos calcular o tamanho da amostra necessária para fazer o estudo a sério. Quando eu digo isto, as pessoas vão se olhar para mim, do género. Está a brincar, não é? Porquê? Porque a pessoa não tem tempo para fazer isto, não tem dinheiro para fazer isto, e, portanto, é um bocadinho complicado fazer este tal estudo piloto. Okay? Terceiro passo, que é a parte positiva 2, é a partir das estimativas de Cohen. Okay? Cohen, portanto, é um autor que, em 1988, para uma série de testes estatísticos, definiu valores de effect size. E definiu valores de effect size considerando o que são effect sizes pequenos para aquele teste, ou médios, ou grandes para aquele teste. E, no fundo, é o nosso salvador. O Cohen apresenta dois tipos de tabelas, são as tabelas de tamanho de amostras e tabelas de potência. Portanto, resumindo, nas tabelas de tamanho da amostra, no fundo o que ele me dá é para vários tipos de teste, e ele tem testes tipo T, coeficiente de correlação linear, diferenças entre proporções, Q quadrado, ou A9, a regressão linear. Portanto, ele tem uma listinha com os vários testes, e para cada teste ele indica-me qual é o effect size, pequeno, médio e grande effect size, e depois tem uma tabela que me dá, então, para aquele effect size, qual deve ser o tamanho da amostra para cada um dos testes. Okay? As tabelas de potências é um bocadinho o processo ao contrário. É dado o tamanho da amostra, e ele calcula qual é a potência associada ao teste. E eu vou mostrar depois aqui as tabelas. Vamos ver então, por exemplo, vamos supor então que, por exemplo, para o teste do coeficiente de correlação linear, Cohen classificou que um effect size pequeno é encontrar uma diferença de 0,10. Um médio é encontrar uma diferença de 0,30. E um grande effect size encontrar uma diferença de 0,5. Portanto, isto são valores que o Cohen definiu e que nós podemos usar. Okay? Então, vocês podem perguntar, mas então, qual é o effect size que eu escolho? Nós temos de ter noção de que um effect size pequeno, se eu quero encontrar uma diferença muito pequenina nos meus dados, o que acontece? Eu vou precisar uma análise mais potente. E se eu preciso de uma análise mais potente, eu preciso de um tamanho da amostra maior. Portanto, se eu estiver à procura de uma diferença muito pequenina, eu vou precisar de uma amostra bastante maior para encontrar essa diferença. Portanto, se eu escolher um effect size pequeno, eu vou ter um tamanho da amostra maior. Portanto, vamos supor que usamos, por exemplo, vamos supor que queremos calcular o tamanho da amostra para o teste de coeficiente de correlação linear, para um effect size grande 0,5,
considerando um alfa de 5% e uma potência de 80%. Eu coloquei aqui um site da internet que vocês podem usar, portanto, vocês carregam no link e, portanto, esta página o que tem é, do lado esquerdo, tem várias opções de testes, vocês escolhem o teste que querem. Por exemplo, neste caso, escolhíamos, por exemplo, o teste da correlação e depois ele pede-me para preencher o alfa, o beta, que é o erro tipo 2, e o effect size. Portanto, neste caso, se eu fosse ao link e dissesse então que quero um nível de significância de 5%, uma potência de 80% corresponde a um erro tipo 2 de 20%, não é? Porque eles são um menos o outro, e se eu quisesse um effect size de 0,5, ele dizia que eu precisava de um tamanho da amostra de 29 indivíduos, portanto não era nada mal, ok? Portanto, precisava de uma amostra pequena. Porquê? Porque eu estou a criar um effect size e encontrar uma diferença muito grande. Bem, vocês podem usar também o R, portanto, eu ia fazer a demonstração do R, mas não vou ter tempo, mas eu deixo aqui o comando, portanto, o R é um software estatístico que é gratuito, portanto, vocês podem fazer o download. Tem aqui o comando, portanto, o comando associado a este teste, e o R vai-vos dar precisamente 29 indivíduos também. Se eu escolher, em vez do effect size 0.5, se eu escolher um effect size de 0.10, o que é que vocês acham que vai acontecer? Acham que o tamanho da amostra vai aumentar ou que vai diminuir? Ok. Colegas têm uma pergunta no televoto, podem responder a essa pergunta, está bem? E enquanto isso, eu vou partilhar aqui uma questão que os colegas colocaram. Primeiro, em relação à pergunta então do João, que é: há algum valor de effect size alfa e poder que devemos assumir a priori para cálculo amostral num qualquer estudo que queiramos iniciar? O que acabámos de ver é que não. Não há um valor pré-definido para todos. Não, para todos não. Normalmente o alfa considera 5%. A potência normalmente considera 80%. O effect size normalmente deve-se escolher conforme o teste que se vai usar. Ok. A Rita Figueiredo pergunta-nos, é melhor pôr no slide, então. Não sei se isto funciona. A Rita pergunta-nos, Rita Figueiredo, quando estamos a traduzir um questionário já validado para outra população, temos de estudar a fiabilidade e validade da população portuguesa na mesma, certo? Certo. Ok. Sim. E então já temos respostas? 89% vai aumentar, exatamente, porque nós vimos que quanto mais pequenino for a diferença, mais potente tem que ser o nosso teste e, portanto, maior terá que ser o nosso tamanho da amostra. E reparem que a nossa amostra aumentou de 29 para 783 indivíduos, não é? Portanto, realmente o effect size faz muita diferença no cálculo do tamanho da amostra. Coloquei aqui também o comandozinho no R, que vocês podem usar. Bem, eu tinha aqui um exemplo, mas vou avançar um bocadinho. Isto é só para vocês verem que se eu tiver a amostra, se eu tiver o tamanho da amostra que é 40, vamos supor que encontrei um effect size 0.30, eu posso querer calcular a potência associada. E eu coloquei aqui as tabelas do Cohen, portanto, eu coloquei aqui o link onde vocês, este é o PDF do livro do Cohen, que está disponível em versão PDF online, portanto, eu coloquei aqui o link, e vocês podem procurar nas tabelinhas do Cohen os respectivos valores, e, portanto, se eu via que para um tamanho da amostra de 40 para um effect size 0.30, eu ia ver que a potência do teste seria de 48%. Okay? Este valor de potência é fraco porque indica, com base na correlação calculada, a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula era só de 48%, e, portanto, eu só fico satisfeita se tiver potências na casa dos 80%. Não? Coloquei também aqui o comando do R para calcularem a respectiva potência do teste. Bem, aqui queria chamar a vossa atenção que muitas vezes nós queremos aplicar no mesmo estudo, nós queremos aplicar várias técnicas diferentes. Portanto, o ideal que se deve fazer é calcular o tamanho da amostra para cada uma das técnicas. Portanto, vamos supor que para um teste eu precisava de 50 indivíduos, para outro eu precisava de 120, para o 3 eu precisava de 105 e, por exemplo, para aplicar outro teste eu precisava de 90 casos. Pronto. Ou seja, eu com os mesmos dados quero aplicar 4 testes estatísticos diferentes, ok? E calculei o tamanho da amostra para cada um dos testes. Então agora a pergunta é qual deve ser o tamanho mínimo da minha amostra? Isto também era uma pergunta de televoto, não sei se temos tempo. Temos? Mas eu acho que os colegas não perceberam bem a pergunta. Ou seja, suponhamos que o investigador pretende aplicar
4 os mesmos técnicas dados. estatísticas. O que são técnicas estatísticas? Testes estatísticos. Portanto, um teste T, um teste de coeficiente de correlação linear, um teste A9. Portanto, Ok. 4 testes aos mesmos dados. Que, de acordo com a análise da potência, requerem amostras no mínimo de 50 casos, 120, 75 e 90. Exatamente. E quer saber, Então, no qual nosso deve estudo, ser? qual é o tamanho mínimo da amostra, para podermos Exatamente. fazer aqueles testes todos. Exatamente. Ou seja, qual deve ser o tamanho total da amostra para eu poder aplicar estes 4 testes aos mesmos dados. Ok. E já podemos olhar para os resultados das respostas dos colegas. Ok? Muito bem. 120 casos, exatamente. Ou seja, porque no fundo eu devo considerar então o pior cenário. Portanto, se no pior cenário eu preciso de 120 pessoas, elas serão suficientes, não é? Elas são suficientes para fazer todas as técnicas possíveis. Bem, eu coloquei aqui, portanto, as tabelas de Cohen. Portanto, eu coloquei aqui, ora, vários exemplos para vários testes. Eu coloquei a classificação do Cohen do effect size para vários testes e depois as respectivas tabelas do tamanho da amostra, considerando sempre uma potência de 80% e o alfa varia. Portanto, o Cohen dá-nos para valores de alfa de 1%, de 5% e 10%. E para cada teste coloquei também o respectivo comando do R, que vocês podem testar. Se tiverem dificuldade a usar o R e a testar os comandos, podem me enviar e-mail, não há problema. Portanto, gostaria mesmo que vocês experimentassem, porque é uma forma de vocês verem que realmente o R permite-nos calcular os tamanhos da amostra de uma forma muito fácil. Portanto, é muito simples, portanto, sabendo o comando, sabendo qual é o effect size, qual é a potência, qual é o alfa, é muito fácil calcular os respectivos tamanhos da amostra e que batem certo relativamente com as tabelas de Cohen, não é? Portanto, eu coloquei aqui para vários testes as tabelas de Cohen. Okay. Vou avançar os exemplos, depois podem ver. Bem, e vamos passar então para a regra do polegar. Portanto, as regras do polegar, no fundo, são usadas quando estamos a fazer análise multivariada, porque a análise de potência é muito boa quando estamos a fazer os tais testes de hipóteses estatística, né, que vocês conhecem, o teste T, o teste A9, o teste de regressão linear, etc. Quando nós vamos fazer análise multivariada, como por exemplo estes estudos de fiabilidade com questionários, não é? Portanto, é diferente, não temos aqui o teste associado, não é? E portanto usamos as regras polegar. Basicamente as regras polegar são valores que a literatura nos dá baseados em experiência dos investigadores. Okay. E, portanto, existe uma série de recomendações. Portanto, para fazer análise... O que é que se chama a regra do polegar? A regra do polegar tem uma história engraçada porque eram usados pelos carpinteiros. Ou seja, os carpinteiros usavam o polegar para medirem. Okay? Não usavam, quando não tinham a regra, usavam o polegar. Então, no fundo, aqui vem daí. Portanto, no fundo, são regras, não existe uma forma matemática. Portanto, a análise fatorial é dito que o tamanho mínimo da amostra nunca deve ser inferior a 50. Quando o investigador pretende analisar K variável, ou seja, K itens maior que 15, através de uma análise fatorial, também o mínimo da amostra deve ser 5K. Mas é uma análise fatorial? Mas não existe, no fundo, uma forma matemática para comprovar isto. No fundo, isto é feito com base em experiência de vários investigadores desta área. Okay? E por isso é que se chamam regras polegar. No fundo, as pessoas usam porque alguém, no fundo, o que é que nós fazemos para justificar? Citamos um autor. Aquele autor diz que o tamanho da amostra deve ser isto, ok? Mas é, no fundo, o resultado de experiência e não propriamente de uma ferramenta matemática. A análise fatorial é muito aplicada em questionários, porque, no fundo, vamos supor que eu tenho um questionário com vários itens. E eu acredito, são por exemplo... os fatores? Não, os itens são várias perguntas. Okay. Mas, por exemplo, aquela colega que estava a dizer, eu posso ter várias secções. Por exemplo, Sim. eu posso ter uma secção para estudar empatia. Eu posso ter uma secção para estudar a pontualidade, por exemplo. Isso são os fatores. Okay? E então eu posso ter um questionário, por exemplo, com 5 fatores. Okay? Mas eu devia testar isso. Ou seja, o que é que eu devia fazer? Eu devia pegar nas perguntas todas, fazer uma técnica de análise fatorial e devia ver se a minha técnica me diz que aquele questionário tem 5 fatores. 5 fatores são 5 conjuntos de perguntas que, no fundo, medem o que é que, no fundo, o software vai encontrar. O software vai me dizer que realmente eu tenho blocos de perguntas que estão a medir coisas diferentes. Depois o nome, do género, isto é segurança, depois o nome é dado por mim, não é? Mas ele detecta que aquele conjunto de perguntas medem, no fundo, a mesma coisa. Portanto, a análise fatorial
Muitas vezes pode ser exploratório, ou seja, exploratória quando eu estou a fazer as perguntas e quero realmente dividir os fatores. Pode ser análise fatorial confirmatória, quando eu já tenho, no fundo, já sei quais são os fatores e quero só confirmar que realmente as minhas perguntas estão divididas em 5 fatores. Okay? Uma técnica. Temos aqui o João a perguntar, 50 casos e controlos ou 50 de cada? Aqui na análise fatorial nós não temos propriamente casos e controlos, ok? Portanto, nós vamos supor que estamos a fazer a análise fatorial e temos um conjunto de dados, não é? Portanto, eu quero aplicar a 50 pessoas, ok? E ele depois ainda complementa. Estas ferramentas dão-nos um número amostral, suponhamos 66. E estes 66 são 66 no total ou 66 de cada grupo? O R, eu avancei um bocadinho por causa do tempo, mas o R diz exatamente isso. Eu coloquei aqui o exemplo porque, por exemplo, neste caso em que nós estamos a fazer um teste da ANOVA, portanto, a ANOVA é que nós queremos comparar mais do que 2 grupos, portanto, neste caso eu quero comparar 4 grupos, diz-me que o tamanho mínimo da amostra deve ser 1096 e, portanto, cada um dos 4 grupos deve conter 274 indivíduos, portanto, eu até posso mostrar, se tivermos tempo, eu mostrava aqui no R. Temos tempo? Temos, mas não sei se os colegas vão conseguir perceber a funcionalidade do R. Não, só queria mostrar, por exemplo, aqui o comando do teste ANOVA. ANOVA teste. Eu vou dizer que o CAP... Só um bocadinho. Os colegas já estão a visualizar? Eu posso só ir escrevendo, depois é mais fácil. Consegues abrir essa janela e ampliar o tamanho dos dígitos? Isso. E agora, consegues ampliar, não sei se consigo. fazer controle mais. Ora, ver se aumenta. Não? Não. Ok. Pronto. Já estão a visualizar? Sim. Pronto, neste caso, eu estou a pôr aquele comando. Aquele comando é para calcular o tamanho da amostra de um teste da ANOVA, quando eu quero comparar 4 grupos e estou à espera de encontrar um effect size de 0.1, estou a encontrar um nível de significância de 5% e de potência de 80%. Eu vou correr o comando, eu só queria mostrar isto porque eu queria dizer que o próprio R diz-me que o N é um número em cada grupo. Portanto, o R diz-me que o tamanho da amostra, que o N, deve ser aproximadamente 274 e depois ele próprio diz-me que o N é de cada grupo, ou seja, eu devo ter 274 em cada um dos grupos. Okay? Só para mostrar que o próprio R responde-me a essa pergunta. Essa pergunta. Vamos aqui. Pronto, se calhar aqui também posso avançar um bocadinho, porque basicamente isto é para várias técnicas de análise multivariada. Eu tenho aqui as recomendações da literatura do tamanho da amostra. E no caso da análise multivariada, depende sempre do número do K, que é o número, no caso de questionários, o número de perguntas, ou no caso, por exemplo, de uma análise de regressão, o número de variáveis independentes. Está relacionado. Ok. Nós já chegamos à nossa hora. Ou seja, no fundo, depois aqui há componentes de amostragem, de tamanho da amostra, que podem variar conforme o tipo de análise que quer fazer, não é? É isso que agora ia ser, mas normalmente isso, mais uma vez, é trabalho estatístico. Eu agora só ia fazer, André. Sim. E vamos passar um bocadinho para as sugestões para o slide 157 dos questionários validados disponíveis. Para dizer o quê? Para dizer que realmente, por vezes, já existem questionários validados e que podem ser interessantes e até às vezes responder às perguntas que nós temos e que queremos ver respondidas. Alguns até já existem em português, outros existem realmente em inglês e aí, como dissemos já, é necessário a tradução correta, seguindo aqueles passos todos de metodologia de tradução e depois a validação para o instrumento em português. Mas, André, se nos quiseres dar agora aqui algumas sugestões, então. Eu coloquei aqui um repositório que existe, associado à Universidade de Coimbra, em que temos um conjunto de questionários que já estão validados para a língua portuguesa, portanto já estão disponíveis.
acho que pode ser bastante interessante para alguns de vocês. Portanto, se vierem aqui ao link, portanto, vocês têm ali uma opção de instrumentos e depois têm várias opções. Por exemplo, podem escolher a opção de estado de saúde e, por exemplo, qualidade de vida, vamos supor. Depois temos, do lado esquerdo, é-vos apresentada uma lista também de opções. Eu, por exemplo, selecionei só a título de exemplo, por exemplo, os genéricos. Dentro dos genéricos eu tenho a lista de opções dos questionários que já estão validados e que já estão disponíveis. Selecionei aqui um só para vocês verem. E depois nós temos um resumo deste questionário. Portanto, nós temos qual era o título original do questionário. Temos depois as principais referências, portanto, temos sempre as referências dos questionários originais, temos como é que é o modelo de preenchimento, qual é a população. Temos também definido, por exemplo, qual é o tempo de preenchimento médio, que muitas vezes é importante, porque essa informação deve estar sempre no cabeçalho do questionário, portanto, deve ser sempre dito ao inquirido qual é o tempo médio, mais ou menos, de preenchimento do questionário. Depois é colocada uma descrição dos itens, lá está as tais dimensões, que são os fatores, portanto, e quantos itens é que constitui cada fator, de quanto é que varia a pontuação, portanto, neste caso são escalas de Likert de 1 a 5 pontos. E depois, inclusive, para cada questionário, apresentam as tais medidas de fiabilidade e de validade que nós tivemos a ver e qual é o processo de tradução. Portanto, é descrito para cada um dos questionários como é que foi feita a tradução, quais foram as medidas de fiabilidade, quais foram as medidas de validade. Portanto, é muito interessante, até muitas vezes, para verem exemplos, não é? Se estiverem a fazer um processo de tradução e validação, é muito importante para verem exemplos, para verem como é que se apresentam os resultados, como é que se escreve. Portanto, considerei que era uma ferramenta bastante útil. E depois as principais referências, inclusive a referência para o tal questionário que está traduzido e validado, e depois podem pesquisar se ele estiver disponível, não é? Porque muitas vezes, às vezes, nem sempre estão disponíveis, às vezes é preciso pedir autorização para acederem ao instrumento de medida, pronto, mas considerei que seria bastante útil para vocês. Sem dúvida, é realmente uma... Depois aqui algumas referências. Bibliografia, não é? Bibliografia Exato. De apoio a este tema. Andreia, muito obrigado por esta formação e por tudo o que nos trouxeste hoje e partilhaste, e até por estas sugestões práticas e muito interessantes. Colegas, eu gostava de recordar que não se esqueçam, já partilhei o link para o controle de presença final deste módulo, está bem? E agora nós teremos o próximo módulo deste curso, agora vamos fazer aqui um intervalo, será em julho, dia 13 de julho, análise exploratória de dados. Andreia, o que é que está previsto? Nesse modo, portanto, já vamos fazer uma componente mais prática, portanto, vamos fazer com alguns exemplos. Este módulo vai ser sobretudo SPSS, está bem? No fundo, a Andreia vai trazer o computador dela, vai colocar vai trazer o SPSS e vai demonstrar, então, no fundo, como se faz esta análise exploratória de dados, não é? Exatamente. Como é que se determinam as medidas de tendência central, as medidas de dispersão, cruzamento de variáveis, os gráficos e com exercícios práticos. Exatamente. É isso? E o TPC depois vai ter exercícios práticos para eles fazerem no SPSS? Vamos pensar nisso. Nós vamos assustar. Ok. Mas não podemos pôr muitos slides no início do módulo, porque senão depois não temos tempo para demonstrar o SPSS. Vai ser mais prático logo hoje em dia. É isso. Muito bem. Colegas, muito obrigado por terem estado desse lado. Acho que de resto já não me esqueci de nada. Andreia, passo-te a palavra para despedir dos colegas. Despeço-me desejando um bom carnaval a todos, divirtam-se, aproveitem este mês de março com este dia de sol. Pelo menos estava sol quando cheguei, não sei se continua. Aproveitem bem e até dia 13 de julho. Muito bem. Caros colegas, muito obrigado por terem estado desse lado. Passem bem, um ótimo fim de semana para todos. Hoje há jogo grande de futebol, mas também há muitas brincadeiras, carnaval deste fim de semana. Que tudo corra bem convosco, com as vossas famílias. Descansem bem e encontramo-nos no próximo webinar, um dia destes, está bem? Um grande abraço, excelente fim de semana para todos. Tchau!